Nós iniciamos hoje pela manhã na igreja uma série de mensagens sobre Jesus. Hoje pela manhã o pastor Gilvan pregou sobre que o caminho foi preparado, os profetas anunciaram. E depois de 400 anos de silêncio, foi muito importante lembrar disso, um homem enviado por Deus chamado João Batista, ele vai anunciar a vinda do Messias, cumprimento das profecias de Gênesis a Zacarias naquela época. Então nós temos agora pela noite o seguinte tema: e o verbo se fez carne. Vamos repetir juntos? E o verbo se fez carne. Então o caminho foi preparado. Como o pastor Gilvan pregou pela manhã, havia ritos religiosos em Jerusalém, ritos religiosos no mundo, mas agora era necessário preparar o caminho. O caminho foi preparado e os 4 evangelhos falaram sobre o nascimento de Jesus. E eu quero então nesta noite ler com vocês o evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Leiam comigo, por favor, desta versão que está aqui. Vamos ler juntos? No princípio. Você poderia colocar em NVI, por favor, Vinícius? Obrigado. Vocês devem ser Vinícius lá, obrigado, viu? Já está aí, vamos lá. No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Versículo 3, todos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 5. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Agora ouça, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Todos agora? Aquele que é verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, nós queríamos lembrar para vocês que os evangelhos, 3 deles são semelhantes, que conta basicamente quase as mesmas histórias. A mesma história no sentido parecido, semelhante. Quais são esses evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João, o 4º evangelho chamado, é um evangelho que foi escrito com um propósito. E aqui, qual foi o propósito quando você abriu o livro de João, o evangelho de João? Você tem que abrir lembrando o seguinte: João escreveu uma tese, e a tese de João era defender o evangelho, defender o cristianismo contra falsos profetas. Sempre vão surgir falsos profetas, falsos apóstolos. O que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, uns diziam que Jesus Cristo não era coisíssima nenhuma Deus, e outros estavam dizendo que não tinha um corpo humano, era tipo um fantasma ou um anjo, de certa forma, num grau elevado.
Então João escreve esta tese, e vocês vão observar nos capítulos seguintes, depois do capítulo 1, vocês vão observar que as histórias que João conta são para comprovar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Repetindo, João escreve, inspirado por Deus, para dizer: e o Verbo, que era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então João, ele consegue, através deste versículo, dizer que Jesus era humano sem deixar de ser Deus, era Deus sem deixar de ser humano. Então ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. E aí, na cabeça de alguns, essa é uma equação bem complicada, bem difícil. Então João vai escrever pensando nisso. Mas vocês lembram que eu li o texto a partir do versículo 1. E o texto vai dizer no versículo 1 que este verbo, que é a palavra logos, que significa palavra, o verbo está, o princípio era quem? O verbo. Coloque, por favor, aí o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando João escreve dizendo que no princípio Jesus, que é o verbo de Deus, estava com ele, ele está dizendo que Jesus estava desde antes da criação, princípio. Para nós, o princípio é a partir de Gênesis. O princípio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterno. Nós não temos algo específico para dizer: aqui nasceu Deus, aqui nasceu Jesus e o Espírito Santo. Não podemos. Por isso que a única palavra capaz de poder dar entendimento para a gente de que este princípio, que o verbo estava lá, é a palavra eternidade. É algo eterno, é algo incontável. Então, no princípio, o verbo estava com Deus. Vocês vão lembrar de que na criação, nós temos lá uma expressão no plural. Quando ele diz assim: façamos quem? O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, como já foi falado pela manhã, eu repito agora à noite, não tem a palavra trindade na Bíblia, não tem. Mas é exatamente a única palavra que consegue dizer para a gente decifrar de que as três pessoas são uma, com propósitos diferentes, mas sem deixar de ser um. Então nós temos aqui a Trindade criando o mundo, criando o homem. Façamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então no princípio, Jesus, que para aqueles falsos profetas era só homem, eles agora ouvem dizendo que ele estava lá no princípio. O verbo era Deus, amém? E o verbo estava com Deus. Agora ouçam, o evangelho que nós pregamos, a vivência que nós devemos ter, deve ser muito mais do que a religião em si. Tem que ser algo profundo. O Deus que adoramos é um Deus vivo, real, eterno, que criou o mundo, os céus, a terra, as estrelas, o mar e tudo que nele há. Não há, a dimensão do universo é inimaginável. O homem não consegue, por mais capacidade que Deus permitiu para eles, de fotografar, de ir até onde eles acham que pode ir, não conseguem medir o tamanho do universo. Porque quem criou o universo, quem criou a gente, foi o Senhor Todo-Poderoso, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então observe, nós temos aqui que este verbo é eterno. No princípio ele estava com Deus. Mas também, nesse texto, este verbo, ele estava com Deus. E isso tem a ver com pessoalidade. O Jesus que nós servimos, irmãos, ele não é um ser extraterrestre, impessoal, mas ele é pessoal. Vocês vão lembrar que Jesus, ele pôde ser tocado, ele se relacionou, ele abraçou, ele já tinha uma vivência com o próprio Deus. Então o verbo, ele não é só eterno, mas o verbo, ele estava, ele se relacionava, a Trindade se relacionava, a Trindade
estava face a face, o Verbo estava face a face com Deus, o Filho tinha comunhão com o Pai desde a eternidade. E ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Então o Filho já tinha relacionamento com esse Pai. O Filho já estava em pé de igualdade com o Pai. Era o próprio Deus. Eles se relacionavam. Então era algo pessoal, algo relacional. O nosso Jesus não é único, sozinho, um Deus sozinho, mas era um Deus que vivia a pessoalidade junto com o Pai e o Espírito Santo. Só que esse verbo, ele também não é só o verbo eterno ou o verbo pessoal, mas ele também é um verbo divino. Então João está dizendo, e o verbo era quem? Deus. O verbo era Deus. Jesus disse assim: quem me vê a mim, vê a quem? Ao Pai. Se nós fôssemos falar sobre a divindade de Jesus, não é difícil, não é muito difícil, porque quem gosta de exemplos, o livro de João vai estar cheio, os evangelhos vai estar cheio. Exemplo, quando Jesus sobe ao monte em Lucas capítulo 9 e transfigura-se, ele está mostrando a sua divindade. E ainda tem um poder de transfigurar-se. Isso é algo tremendo. Elias e Moisés. Então Jesus transfigura. Andar sobre o mar. Uma ação divina. E ele permitiu que Pedro tivesse essa experiência. A multiplicação dos pães. Ele teve essa experiência também o profeta Eliseu. Também nós temos aí outros exemplos da divindade de Cristo. A própria vida dele, da possibilidade de conhecer o futuro, a onisciência, de estar presente, de submeter os demônios. Todas as ações de Jesus como Deus, nós vamos lembrar de algumas delas e vamos lembrar de que Jesus, ele comprova em si mesmo que ele é Deus. Então o texto que nós temos como base principal é assim: e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória como unigênito do Pai. A mesma glória do Pai era a glória que estava no Filho. O Jesus que eu e você adoramos não é só aquele que está numa cruz no pescoço de alguns, ou em algumas cidades na entrada, com um desenho de uma pessoa crucificada. O Jesus que eu e você seguimos é o Jesus, o Filho do Deus vivo. Por isso dá mais segurança de permanecer, de avançar e de saber que a própria ressurreição do Filho de Deus vencendo a morte é uma atitude divina, poderosa. Ele vence a morte, ele entra nas trevas, tira a autoridade de Satanás e sobe aos céus, ressuscitado o terceiro dia para a glória do Senhor. Só Filho de Deus, quem é Deus, que podia fazer isso. Mas também esse texto que nós lemos vai dizer que ele é exatamente o que está no versículo 14. É o verbo que se fez carne. Nós chamamos do verbo encarnado, do verbo que assumiu um corpo. Mas vamos lembrar do que aconteceu na terra. Quando nós olhamos que o verbo se fez carne, não temos como não lembrar do nascimento de Jesus. Como é que Jesus nasceu? Vocês vão abrir comigo então em Lucas capítulo 1. Nós temos aí, pode deixar em Lucas 1, eu quero só dar uma passada aqui rapidinho para a gente lembrar. Nós temos aqui em Lucas capítulo 1 exatamente essa questão do nascimento de João Batista. Pode passar aí, João Batista nasceu. E no versículo 26, em Lucas 26, Vinícius, por favor, nós temos então a narração do nascimento de quem? De Jesus. Observe, Lucas, Marcos e Mateus, ele traz a genealogia e traz o conto de como Jesus nasceu. Como Jesus nasceu. João resume o nascimento de Jesus dizendo assim: e o verbo se fez carne. Que o propósito era outro. Era mostrar para aqueles falsos profetas que o menino que nasceu lá em Belém,
Ele era exatamente o Filho do Deus vivo. Então Lucas, ele vai relatar como o verbo se fez carne. Vamos lá, no 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José. Observe como Lucas narra isso. Lucas, ele vai narrar dizendo: um anjo que não esconde que Maria tinha um noivo, diz o nome do noivo, que era José, o casamento estava marcado, diz que José era descendente de Davi, diz o nome da moça, que é Maria. Agora o 28, tudo a respeito da humanidade de Jesus. O anjo, aproximando-se dela, diz: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Só poderia ser a graça de Deus. Maria fica assustada. Ele vai falar sobre esses sentimentos de Maria, assustada com essas palavras. O que significa isso? Tudo atitudes de Maria humana, assustada. O que é isso? Isso é novo para mim. Um anjo aparece para mim, faz essa promessa. 30. E aí nós temos então o anjo, porém, ele disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. A graça veio sobre você. 31. Aí vai dizer agora como o verbo se fez carne. Vamos ouvir agora o que o texto diz. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Se eu fosse Maria, eu também perguntava como isso ia acontecer. O anjo continua: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Amém. Maria fez o quê? Perguntou. Como é que o verbo vai se fazer carne? Como acontecerá isso uma vez que sou virgem? Aí o texto diz: o anjo respondeu: por isso que ele, sendo Deus, não podia se revestir do corpo humano de uma forma comum em que nós nascemos, de um relacionamento de um homem e uma mulher comum. Por quê? Porque nós que somos nascidos, já nascemos em pecado, diz o Salmo 139. E em pecado nos concebeu quem? A nossa mãe. Então Jesus precisava de ter o seu nascimento, se tornar carne de algo diferente. Porque Jesus, ele toma a forma de homem, chamada encarnação, mas ele não podia ser pecador, nascer em pecado igual a gente, porque não cumpriria o seu propósito. Tinha que ser um homem que não nasceu em pecado, que não nasceu em pecado, que viveria sem pecado para ter autoridade diante do Pai para dizer: eu como homem cumpri o meu propósito. Então os homens, através do meu sacrifício, da minha vida, podem também viver uma vida santa, liberta do pecado para a glória do Senhor. Amém? Como é que vai acontecer? Como é que o verbo vai se tornar carne? Então nós estamos na primeira parte. O verbo se fez carne. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. 36. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, está no 6º mês de gravidez. Então, como é que ia acontecer? O verbo se tornaria carne através do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus, amém? Nós cremos, porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o próprio Deus, aleluia. E aí, quem levou a gente a crer nisso? Foi alguém que veio lá e fez uma lavagem cerebral na gente? Não. Quem levou a gente a crer nas Escrituras, como ela está escrito, foi o próprio Espírito de Deus, que autenticou e autorizou a sua palavra, amém? Então nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Agora, eu queria dizer para os irmãos que tem um texto que vai relatar também como o verbo se fez carne. O Espírito Santo gerou em Maria, mas tem um texto que fala do esvaziamento, irmãos. Jesus esvaziou-se. E isso está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha o que é que diz Filipenses 2, a partir do versículo 8, né? Versículo 8, vê aí, por favor.
sendo encontrado em figura humana, foi o que aconteceu? Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer, o verbo se fez carne. Mas para o verbo se tornar carne, ele precisou esvaziar-se. Ele precisou assumir a forma de quê? De servo. O nascimento de Jesus, o verbo tornando-se carne, traz para a gente um exemplo magnífico de que o Filho de Deus se humilhou-se. O Filho de Deus se tornou servo. Irmãos, uma das primeiras características do filho, do discípulo de Jesus, é o quê? Servo. Servir com alegria. Salmo 100 vai dizer, servir ao Senhor e apresentar-se a Ele como? Com cântico. Então nós temos aqui que Jesus, ele perde aquela forma de Deus, versículo 7, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Aqui o verbo se faz carne. Siga só um pouquinho para o versículo 8, nós já lemos. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome acima que está todo o nome. Amém? Então Jesus, ele se humilha, esvazia-se, não deixou de ser Deus. O verbo era quem? Deus. E o verbo estava com quem? Com Deus. Então, o verbo se faz carne. Agora a segunda parte. Habitou entre nós. Amém? Ele habita entre nós. E aí, pode voltar para João 14, versículo 1. Nós temos então aí a ideia de, se ele habita entre nós, nós temos que entender que esta expressão, o verbo se faz carne, ele agora vai habitar, vai fazer residência, vai morar conosco. E como é que isso acontece? A palavra aí, habitou, é tabernaculou-se, tem a ver com tenda. É preciso então aqui levar vocês e a minha mente até o Velho Testamento. Quem foi que deu a ideia da construção do tabernáculo a Moisés? Quem foi? O próprio Deus. Deus disse que o tabernáculo representaria a presença de Deus no meio do povo. Não é isso, Israel? Então, tabernaculou-se. João faz de propósito, ele pega essa palavra de propósito, porque o judeu que está lendo vai entender. O verbo não deixou de ser Deus, ele agora é homem e ele vai habitar, tabernacular-se, vai armar uma tenda no meio da humanidade. A glória que foi vista no tabernáculo, quando Moisés consagrou, quando o tabernáculo construído e foi consagrado, vocês vão lembrar que uma nuvem de glória desceu sobre o tabernáculo. Deus se fez presente poderosamente naquele lugar. E quando Deus permitiu que construísse o templo de Salomão, vocês vão lembrar que quando Salomão dedicou o templo, lá no Velho Testamento, de novo, a mesma nuvem de glória, o poder de Deus desceu sobre aquele lugar para a glória do nome do Senhor. O que é que João está dizendo? Quando Jesus se torna carne, o verbo se fez carne, ele está dizendo que a glória de Deus começa a andar no meio dos homens. Amém? Só que tem uma expressão aqui. Nós somos uma população, Renato, que não usamos tenda. Alguém usa tenda aqui e mora em tenda? Alguém mora em tenda? Não. Ninguém mora em tenda. Você mora em tenda, meu filho? Não. Mas quem já usou tenda num acampamento qualquer? Quem já usou tenda? Eu também. Difícil de dormir, a minha era pequena, meu Deus. Então, a tenda, o que é que você faz? Você armava a tenda, você fica ali no retiro por 3 dias. Você dorme ali por 3 dias. Ou se você foi embaixador do rei, ou se você foi fazer acampamento em qualquer lugar, a tenda, ela é armada por um tempo. Ela é armada por um tempo e depois é desarmada.
João usa essa expressão para dizer para a gente: o verbo se fez carne por um tempo, habitou entre nós, desde seu nascimento até a sua morte. Então existe um tempo pré-determinado. Armou a tenda por um tempo e viveu entre os homens. Eu queria viver naquela época. Você imagina você encontrar Jesus nas ruas de Jerusalém, e a população dizendo: esse é o Filho do Deus vivo, esse é o grande profeta, o Filho de Deus. Imagine. Eu queria estar também quando ele ressuscitou a Lázaro. Você gostaria de estar também? Ele mostrou que era Deus. João vai contar no evangelho dele que Jesus, como Deus, ele permite que Lázaro passe mais de 4 dias. Irmão Aguinaldo, só no 4º dia que Jesus vai visitar Lázaro, propositalmente. Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia era possível um homem de Deus ressuscitar alguém. Mas 4º dia só Deus. Então Jesus espera 4 dias para falar para os judeus, depois de tantos sinais, de que ele era Deus, o Filho de Deus. Então ele vai lá no 4º dia e diz: Lázaro, saia. E Lázaro ressuscita depois de 4 dias, confundindo a cabeça de todos e outros se rendendo. A Bíblia diz que a partir dali diversos judeus seguiram a Jesus, porque eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, o Deus vivo que estava no meio deles. Amém? Não veio fumaça naquela hora. A glória de Deus não veio como fumaça, não veio como a coluna de fogo no deserto. A glória de Deus veio como um morto que estava 4 dias lá, a pedra é tirada e ele é ressuscitado. Eu queria estar lá também. Mas não foi preciso eu e você estarmos lá. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Jesus é Deus e o Filho de Deus. Amém? E que ele veio como homem por um tempo, do nascimento à morte dele na cruz. Tenda, desarma, arma e arma. Por isso que João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós e vimos a sua glória. Só que esse Jesus, verbo que se fez carne, ele também viveu como um homem, desde o nascimento até a morte na cruz. Vocês vão lembrar em João, capítulo 4, de que Jesus, ele está indo para Jerusalém, capítulo 4, em Jerusalém. E quando ele chega no meio do caminho, o texto diz que ele tem que passar por onde? Para onde, pastor? Samaria. E lá em Samaria, ele senta no poço. E o texto diz bem claro, porque ele tinha feito uma caminhada longa e estava o quê? Cansado. Olha, muito bem. Esses meninos estão bem demais, está vendo? Eu não disse, ele colocou o texto, está vendo? Isso é bom. Havia ali o poço de Jacó. Ele estava o quê? Cansado da viagem. Jesus fez o quê? Sentou-se. Todo mundo que está cansado, a primeira coisa que quer fazer, ele quer fazer o quê? Sentar. E fazer o quê? Tomar uma água. Então João também mostra que esse verbo que era Deus, ele corpora-se, se esvaziou, toma a forma de homem, mas ele cansa, ele tem sede. Tem um texto bíblico, e esse aqui não precisa colocar, se não quiser vocês vão lembrar. No capítulo 5 de João, ele está passando no mar da Genezaré, ou da Galileia de Genezaré. E o texto diz que ele está deitado, dormindo no barco. Lembra? A grande tempestade. E os discípulos dizem assim: mestre, acorde. O senhor não está vendo que a gente está morrendo? O texto diz que Jesus precisava dormir. Jesus comia. Se ele fosse um fantasma, se ele tivesse um corpo diferente do ser humano, não precisava comer, descansar. Jesus ficou triste, irmãos. Ele era homem como nós também. Quando ele olha para Jerusalém, ele percebe que Jerusalém está distante do Pai dele, de Deus. E o texto diz que com paixão ele faz o quê? Chora. Eu louvo ao nosso Deus único e verdadeiro,
por ter enviado a Jesus, porque Ele como homem entendeu a mim e a você, amém? Por isso que a nossa mensagem tem que ser uma mensagem não só de triunfo. Nosso Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte, nós vamos vencer também. Mas tem algo importante, a sua dor, as suas perdas, o seu cuidado com as pessoas. Jesus passou por isso. Lembre-se, quando Jesus estava na cruz, ele disse para João o quê? João, esta, com a mãe dele, esta é sua mãe. Maria, este é o seu filho. Jesus estava dizendo, cuide da minha mãe. Cuide da minha mãe. Tem um amigo meu, que ele, na época da pandemia, essa é mais uma história. Ele foi internado, ele não queria, mas precisou ficar internado. E com filhos pequenos e uma esposa. Eles ficam em casa, a esposa e os filhos não podiam vir. Isso foi um domingo à noite. Nesse domingo à noite, não só a nossa igreja orou por ele, nós fizemos um clamor por esse amigo aqui. Outros também oraram por ele. E o domingo à noite foi muito difícil para ele. Desde a tardezinha, subindo, a noite vindo. E ele disse que escreveu para um amigo dele. Digitou no WhatsApp dizendo, se acontecer alguma coisa comigo, eu te peço a você, meu amigo, que por favor, ajude os meus filhos e ajude a minha esposa. Isso é um testemunho muito forte e duro. Jesus, ele passa por isso. Agonia próximo da morte. Ele não se assustou. Mas vocês lembram que ele subiu ao monte para orar. E ele pediu ao Pai o quê? Pai, tira de mim o quê? Este cálice. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você e para mim. Tem cálice que se pudéssemos, nós não beberíamos, não é verdade? Situações que se nós pudéssemos, nós dizíamos, Senhor, passe de mim. Tem até um momento em nossa vida que a gente diz assim, meu Deus, por que comigo? Jesus passou, irmãos, por esses sofrimentos de dizer, passe de mim. Jesus foi humano ao ponto de pedir a um amigo para cuidar da mãe. Esse nosso amigo que nós oramos, graças a Deus. Naquela noite, ele toma uma injeção, e aí ele pensou que ia ser entubado, mas pelo contrário, quando foi cedinho, 5 horas da manhã, que ele acordou, estava sem, pessoal da medicina, me ajude, catéter, respiração, oxigenação, e aí o que é que acontece? Estava fora, e o enfermeiro vai dar os remédios para ele, e o enfermeiro disse, você está bem? Aí ele percebeu que estava sem esse instrumento que levava oxigênio, e ele conseguiu respirar profundamente. Ele estava curado para a glória do Senhor Jesus. Não precisou o amigo cuidar da família dele. Ele foi para casa e está cuidando da família dele, graças a Deus. Amém? Jesus passou por isso. Jesus humano. Mas ele não deixa de ser Deus. Ele habita entre nós. E mesmo depois da ressurreição, ele continua sendo homem, mas com um corpo chamado de glorificado, que não tem mais limites, passando pelas paredes, não mais enfermidades, não mais dores. Ele ainda sentou com os discípulos para comer, na questão dos peixes, da grande pesca, senta com Pedro, com os outros, e Jesus come com ele peixes, mostrando para nós que crê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós também, quando morrermos, ressuscitaremos com um corpo glorificado, porque nós cremos no Jesus encarnado. Amém? Irmãos, agradeça ao Espírito Santo por você crer nessas verdades. Agradeça a palavra de Deus por essas verdades serem reveladas para nós, porque o tempo que estamos aqui é uma tenda.
Nós nascemos e um dia a tenda vai desarmar, mas nós que cremos na encarnação do Verbo, e que Ele é Deus e que morreu em nosso lugar, nós ressuscitaremos e seremos glorificados, e o corpo glorificado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Observe esse versículo de novo, por favor. Observe esse versículo, nós estamos encerrando. Esse versículo de João 1,14. Eu acho que Vinícius disse, que versículo, pastor, né? Então estou dizendo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então parece que João estava defendendo só a humanidade dele. Aí antes que os falsos profetas ou alguém interprete errado, ele disse, vimos a sua glória. Que glória? Glória como do unigênito vindo de quem? Do Pai. Cheio de quê? De graça e de verdade. Um desses domingos, um dos nossos pregadores vão pregar sobre a graça. A graça é a verdade. Vai ser missionária nisso. O texto diz, como do unigênito que veio de quem? Do Pai. Antes que alguém diga, não, ele está defendendo que só humano, ele volta a dizer que ele é divino. E observe, irmãos, como divino e humano, totalmente as naturezas perfeitas, as naturezas completas, essa é a melhor palavra que eu posso dizer agora. Nós temos então um texto fantástico, que diz assim, que só existe um mediador entre Deus e... Qual é o texto, pastor Carlos? 2 Timóteo 3, 2 quanto? 2 Timóteo 2,5. Obrigado, pastor. O senhor vai, se não está aqui, aí vai ser o senhor, quando viu? Pode ser? Tem um sorriso aí. Semelhante... Opa, não é não, pastor. Erramos. É 2 Timóteo? 1 Timóteo, Vinícius, por favor. Foi eu que disse errado o endereço. Pois há um só Deus, vamos ler juntos? Pois há o quê? Então, um só Deus. Paulo vai dizer de novo, o verbo é Deus. Há um só Deus e um só... Há um só. Quem é esse? Jesus. Um só mediador entre quem? Entre Deus e os homens. E quem é esse? Jesus Cristo, homem. Pode deixar esse versículo aí, por favor? Porque o texto está dizendo, para ser mediador perfeito, ele precisava ser homem, sem deixar de ser Deus. Porque só o homem, Jesus, é que pode ser perfeitamente entender a gente. Só Ele pode nos entender. E Ele, como Deus, poder dizer, o caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu queria dizer aos irmãos, então, que temos algumas questões importantes aqui. Quais são essas questões? A doutrina da encarnação, o verbo se fazendo carne, traz para mim e para você entendimento e fortalecimento da nossa fé genuína. O nascimento de Jesus é comprovado não só pelas Escrituras. O nascimento de Jesus é comprovado por outras literaturas, pela história. Jesus nasce. O problema é que alguns não aceitam como filho de Deus. Algumas religiões, e são grandes profetas. Mas nós cremos, e João vai dizer isso em todo o seu texto bíblico, mostrando para a gente, e a Bíblia toda, que Jesus também é Deus. Isso fortalece a nossa fé. Isso dá entendimento para a gente, que o principal da nossa vida é Jesus. Amém? Então, o caminho que Jesus passou, Ele foi o primeiro, para dar a mim e a você a condição de passar também. Ouçam, se a encarnação de Jesus fortalece a minha fé, eu não nego a minha fé, eu não negocio a minha fé, eu permaneço na fé, eu entendo que também o meu amigo, o meu familiar, o meu vizinho, as pessoas que não entenderam isso ainda, elas precisam entender isso urgente. Porque só entendendo isso é que elas vão receber a dádiva do que Deus prometeu para o homem, que é levá-lo de volta para o céu, porque na casa dele há muita morada. Amém?
Nós precisamos também lembrar de que Ele se fez igual a nós, para entender essa batalha nossa contra a humanidade, a maldade nossa e a maldade da humanidade, para que nele nós pudéssemos assimilar a sua natureza santa, poderosa e parecer com Ele. Amém? Tem outra coisa também que é importante que você entenda, que o Verbo se fez carne, porque Ele participou da nossa miserabilidade, para que nós pudéssemos participar, irmãos, da sua plenitude, para a glória do nome dEle. Nós precisamos entender também a encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne, porque Ele andou nas nossas trevas, para que nós pudéssemos andar na sua luz, pois Ele é a luz que ilumina o mundo. Amém? Nós precisamos então lembrar que a natureza, o Verbo se fez carne, porque Ele experimentou as minhas e as suas fraquezas, como eu falei aqui, para que nós pudéssemos participar da vida eterna que Ele prometeu para a gente. Amém? E observe, quando Jesus ressuscita, Ele sobe aos céus, e Ele dá mais um grande presente para a gente. E qual é o presente que Ele dá para a gente? Ele sobe e Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas enviarei quem? O Consolador. Eu, você, todos nós, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Espírito Santo habitando em nós, nós podemos viver da maneira que Ele quer que a gente viva. Agora, eu queria concluir então, dizendo para vocês que continua lá em 1 João 1,14, agora vai ser 11 e 12. 1 João 11 e 12, diz assim o texto. Vinícius, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Não 1 João. Evangelho de João 1, 11 e 12. Diz assim: veio para o que era, mas os seus não receberam. Quem foram os seus que não receberam? Os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Pastor, mas João não estava falando do nascimento de Jesus? Sim, João estava falando do nascimento de Jesus, mas aqui a igreja já tinha um século. Já estava comprovado que os judeus estavam rejeitando a Jesus. Por isso que João disse: veio para o que era seu. Os seus rejeitaram, crucificaram a Jesus. Versículo 12. Contudo, e aqui nós temos então agora que devemos lembrar duas atitudes. Se nós queremos viver esse Jesus, se nós queremos viver não só entendendo o que é a encarnação, mas vivendo a encarnação. Contudo, aos que o receberam, nós. Observe que no versículo 11 diz assim: veio para o que era seu. Você imagine você nascer numa família, os seus pais darem tudo por você, mas você não quer saber daquela família. Você sai da família. É como se você veio para aquilo, mas você não entendeu aquilo e foge daquilo. Os judeus, eles tiveram a possibilidade de experimentar o poder da salvação, serem os primeiros, mas eles rejeitaram. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a nós, versículo 12, os que receberam. O que é receber? Num português claro e rápido, o que é receber, Renato? A todos quanto o receberam. Receberam quem? O Verbo, a palavra, Jesus. O que é receber? Tomar para si. A todos quanto entenderam, assimilaram, o presente genuíno que foi enviado para a gente foi o Verbo, Jesus. E observem, não foi um presente sofisticado, não foi um presente envolto de como é que eu poderia dizer? Do invólucro
que pudesse dizer, esse aqui vai ser só para alguns tipos de pessoas. Ele é envolvido em graça, em humildade. Então, veio todos quanto receberam esse presente. Você gosta de presente? Quem gosta de presente? Pouca gente, que eu já tinha um para lhe dar, então ninguém quer. Quem gosta de presente? Apareceu agora muita gente. Eu tenho um presente para você. O maior presente que você pode continuar tendo todos os dias com você, e você que não tem ainda. O maior presente é o Verbo, é Jesus, amém? A todos quanto receberam. Jesus foi enviado como um presente para a gente. Nós não merecíamos, Paulo vai dizer em Efésios. Foi a graça dele. Não há merecimento. Você pode fazer o que for. Não há merecimento. Ele foi levado na cruz, levou os nossos pecados, enfermidades e dores. Ele levou na cruz as nossas miserabilidades. Então você não tinha condição, nem eu. Mas o Pai disse assim: humanidade, eu amei vocês tanto que eu enviei o meu filho. Ele se esvaziou, humilhou-se, tornou-se servo e foi para a cruz, porque eu amei você. Qual é o seu papel? Receber. Segundo, crer no seu nome. Amém? Crer no seu nome. Como é o nome do Verbo? Maria recebeu a instrução do anjo. Coloca o nome dele de Jesus. Esse é o nome. Crê no nome dele. Me parece que a igreja evangélica perdeu muito esse sentido. As orações têm que ser terminadas em nome de quem? Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus. E diz o quê? Amém. Esse nome tem todo o poder. Tem ou não tem? Todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Amém? Crer nesse nome não pelo poder só da ressurreição, mas o poder da salvação. É Ele que vai santificar, justificar. Já justificou a gente, agora vai nesse processo de santificação. E é Ele que nós vamos ver vindo em glória. É Ele que nós vamos ver, Jesus, aquele que venceu todas as coisas, amém? E Ele diz assim: receba e creia. A partir daí, Ele vai dar a vocês poder de se tornarem o quê? Esse é o maior poder da face da terra. O maior poder é você se tornar filho de Deus. Mais nenhum poder. Maior poder. Todos os poderes são passageiros, mas o poder de se tornar filho de Deus, esse é o maior, amém? Se você que não é filho de Deus ainda, a receita não é complicada, é simples. Receba o filho dele, creia no nome do filho dele, que a Bíblia diz que você se tornará filho de Deus. E é todos nós que estamos aqui. O verdadeiro significado e a obra da encarnação de Jesus é tornar a mim e a você filho de Deus. E quem é filho de Deus, se levante e diga glória a Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Glória a Deus.